Justiça Federal, com toda tranquilidade, nós estamos nessa luta juntos. Rio Grande do Sul, eu já falei todo o Brasil, porque senão eu vou esquecer algum estado e depois tem problema. Piauí, a Madalena está aqui, a grande Madalena do Piauí, já falou do Maranhão, mano. Do Piauí, do Maranhão, a companheira ali, está aí na luta. Inclusive, os companheiros lá do Maranhão, da Justiça do Trabalho, foram lá entregar as suas funções. É isso que vocês querem? Estão aí. Mas nós estamos firmes na greve. Nós não temos dúvida, companheiros. E nós já falamos desde o início que essa greve não seria fácil. Aliás, 2002 não foi fácil, 2006 não foi fácil, e com certeza agora em 2010 não está sendo fácil. Mas nós firmamos um compromisso lá no STF dias atrás, se não me engano, na quarta-feira passada. Aliás, firmamos dois compromissos. Um, que ninguém voltaria ao trabalho se não fosse uma decisão coletiva. E obviamente nós só vamos voltar com a vitória. Nós não vamos voltar derrotados, não. E um outro compromisso que nós firmamos lá no STF foi de assumir que se mexer com qualquer um de nós, está mexendo com todo mundo. Então nós estamos firmes nessa solidariedade também. A outra coisa, eu informo naquele dia que a gente fez um contato lá no dia com o ministro Lewandowski e depois com o ministro Toffoli. E que foi na quarta-feira mesmo, que na quarta-feira ia ter a sessão administrativa, e na sessão administrativa foi tratado os nossos projetos e os encaminhamentos. E o ministro Toffoli, a pedido nosso e a pedido do próprio presidente do STF, entrou na negociação. É um ministro, eu falei na Assembleia, que tem bastante trânsito no governo, foi recém-nomeado pelo presidente, foi à AGU há pouco tempo e está ajudando na negociação, inclusive, tanto a pedido nosso, como a pedido também do próprio ministro do STF. E ontem teve uma reunião no Supremo Tribunal Federal com o ministro Paulo Bernardo, lá no gabinete do ministro Toffoli. E a negociação está sendo encaminhada em relação à negociação do nosso projeto. Amanhã, quarta-feira, vai ter uma nova reunião do ministro Paulo Bernardo com o ministro Peluso, amanhã à tarde. Tudo indica que nesta reunião o presidente do STF vai chamar todos os presidentes dos tribunais superiores e mais o TJ para esta reunião com o ministro do Planejamento. Isso significa que esse ato nosso hoje aqui é importante, inclusive, para cobrar do ministro Moura França que, além de respeitar os servidores da Justiça do Trabalho, o nosso direito de greve, que ele tem que respeitar, e mais do que nunca, quem deveria respeitar acima de tudo seria exatamente a Justiça do Trabalho, que deveria respeitar os trabalhadores e não tomar uma atitude que é incoerente com essa história do TST. Como nós dizer aqui hoje, eu queria dar um recado hoje aqui para o presidente do TST e para os demais ministros. Talvez o presidente não lembre, porque ele não era o presidente na época. Mas em 99, 98, 99, quem lembra que teve em discussão no Congresso Nacional a extinção da Justiça do Trabalho, especialmente do TST? Quem foi defender a não extinção da Justiça do Trabalho fomos nós, servidores, lá dentro do Congresso Nacional. Fomos nós, servidores. Fizemos o trabalho articulado, inclusive nacionalmente, para que a Justiça do Trabalho não fosse extinta. E era pior, a extinção naquele período do TST era mais flagrante ainda,
e nós tivemos que fazer um trabalho junto com os servidores do TST para que isso não ocorresse. Então o presidente do TST, o ministro Moura França, além de cobrar a negociação, tem que buscar a negociação do planejamento. Se ele quer acabar a greve, a melhor forma não é cortando o ponto dos servidores, não. A melhor forma é buscando a aprovação do projeto. É isso que a gente quer falar aqui para o ministro Moura França. E os ministros do TST, também não podem simplesmente lavar as mãos, porque apesar de ter presidente, de ser presidencialista, mas são colegiados. Na hora de decidir, muitas vezes, quem decide é o colegiado aqui no TST. Portanto, tem ministros aqui, ministras, que são oriundas, inclusive, do próprio movimento sindical e tem que respeitar os trabalhadores. Nós estamos nesse processo. Na quarta-feira, amanhã, vai ter a reunião com o ministro do Planejamento. E na quinta, vai ter a reunião do ministro do Planejamento com o Procurador-Geral da República para discutir também o 6697. Agora eu vou dar outra informação para vocês. Essa não foi o Supremo que passou, não. Mas eu já consegui checar e é verdadeira. Aquela reunião que desde o início a gente falou assim, depois de esgotado toda a fase, tem que ir no presidente Lula, tem que ir no presidente da República. E que 2002 foi assim quando teve que ir no governo Fernando Henrique. E 2006 foi assim quando o ministro Jobim foi lá no ministro Lula, na ministra Ellen. E sempre foi assim. Aquela reunião está marcada. Aquela reunião está marcada. Aquela reunião está marcada. Na sexta-feira tem jogo do Brasil, né? Tem jogo do Brasil. Nós vamos jogar contra Portugal. Vamos vencer. Apesar de já estar classificado, Portugal até precisa de uma ajudinha, mas a gente não vai dar essa colher de chá, espera. E vamos vencer Portugal na sexta-feira. Mas antes do jogo, a confirmação é que vai reunir o ministro César Peluso com o presidente Lula na sexta-feira, depois, hoje é terça, né? Quarta, quinta, sexta-feira. E essa reunião é fundamental.